Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos fazer um vídeo rápido, falar um pouco sobre essa possível saída do Gerson, né? É verdade, está concretizado realmente essa negociação, essa possível negociação. Só tem um ponto, né? Só um parênteses ou um asterisco dessas notícias, né? Que meus colegas acabaram já notificando sobre esse possível interesse do Olympique de Marseille. O Flamengo ainda não recebeu, ou melhor, não havia recebido até eu gravar esse vídeo, o papel timbrado, tá? Com a proposta do Olympique de Marseille. É protocolar, é uma questão um pouco mais burocrática, mas é um fato, né? A proposta ela acaba se tornando oficial quando o Flamengo recebe esse papel timbrado. Até o momento onde eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo ainda não recebeu. Mas nada que seja verídico, nada que seja um fato, esse interesse da equipe francesa no meia Gerson. E o Olympique de Marseille vai tentar exercer essa compra a pedido do seu treinador Jorge Sampaoli, aquele mesmo que trabalhou aqui no futebol brasileiro, com o Santos e mais recentemente com o Atlético Mineiro, com uma proposta de 25 milhões de euros. Quando a gente tenta fazer uma cotação, uma vez que hoje é pífia, né, a realidade da moeda do real, a gente está falando de cerca de 160 milhões de reais. Tem dois pontos que eu acho que são muito interessantes para a gente debater. Um, inclusive, ele nem há necessidade de ser debatido, dependendo da razão desse primeiro ponto. O Flamengo precisa dos 160 milhões? O Flamengo precisa, é uma questão emergencial, financeira, é necessário ter entre esses 160 milhões para cobrir algum saldo, cobrir algum buraco. O Flamengo está precisando desse dinheiro, é um ponto. E outro ponto que também é fundamental, o Gerson quer ir? Se o Gerson quiser ir, se os agentes do Gerson, né, o pai do Gerson, também o pai do Neymar, que é um desses agentes, né, faz parte dessa equipe do Gerson na negociação, querem que o atleta saia, junto com o atleta, não tem o que discutir, o Gerson acaba saindo. E se o Flamengo está precisando do dinheiro, não tem o que interpretar. O Flamengo está precisando de dinheiro, é melhor ter um clube, né, com a sua vida financeira sanada, tudo no positivo certinho, do que ficar dependendo, né, devendo. A gente sabe muito bem nesse passado recente do Flamengo, então acho que ninguém quer que repita. Se for um desses dois casos, não tem o que negociar, não tem o que falar. Agora, se não for o caso, se o Gerson não está tão inclinado assim em retornar para o mercado europeu e o Flamengo tampouco precisa emergencialmente desses 160 milhões, se ele fez conta e está precisando, ou melhor, ele não está precisando desses 160 milhões, eu acho que tem um debate, e esse debate sim pode acontecer, haverão opiniões diversas, mas com certeza a gente pode acabar falando um pouquinho, inclusive é o que entra na minha opinião. Eu fiz uma pesquisa rápida no mercado, bem rápida no mercado. Eu sei que a realidade ela é bem diferente, são jogadores em situações diferentes, experiências profissionais diferentes. O Rabiot, o volante, Juventus, passou pelo PSG, tem 26 anos. Ele é 3 anos mais velho que o Gerson. Ele custa cerca, né, segundo os Transfer Market, 32 milhões de euros. É o que, mais ou menos, né, o mercado europeu faz uma cotação no jogo do Rabiot, no seu futebol. Com todo respeito ao Rabiot, se o Rabiot não tivesse a grife gringa, não fosse jogador da Juventus, não fosse francês, se fosse conhecido como Rabinho, ele não custaria 32 milhões de euros. E o Gerson, a gente acha normal, acha legal, o Gerson custa 25 milhões de euros. O Gerson está custando 25 milhões de euros, segundo a ótica do Olympique de Marseille, sem nunca ter sido convocado para a seleção brasileira, por culpa inclusive da CBF, que por birra criou um pedágio ao Gerson. O Gerson, para ser convocado para a seleção brasileira principal, ele deve passar antes pela seleção olímpica, pela seleção pré-olímpica, inclusive hoje. Ele foi convocado, o que é um enorme absurdo, é um jogador que está preparado, seleção olímpica é jogador em desenvolvimento, seleção principal é para jogador preparado, e hoje o Gerson é um jogador preparado, então o fato de ele não estar na seleção principal é uma birra da CBF com o Gerson e com o seu pai, visto aquele capítulo anterior que o Gerson, em aspas, recusou por querer jogar no Flamengo, naquela ocasião que ele foi convocado. E tem um ponto que a gente não pode também ignorar. Se o Gerson, possivelmente, sendo convocado para a seleção brasileira principal, que é a justiça, o futebol dele é para a seleção principal, joga muito mais bola que o Arthur, que também joga por grife, enfim, e recebeu teve muitas minutagens do Tite, por exemplo. Esses 25 milhões, ele no mínimo vira 40 milhões. E ano que vem é ano de Copa do Mundo. Então, se a gente imaginar que num curtíssimo prazo, em um ano, quanto o Gerson realmente ele não pode valer, segundo a ótica do mercado europeu, muito mais do que 25 milhões de euros. Então, se o Gerson não quer ir, se ele não está forçando uma barra para ir, e tão pouco o Flamengo tem a necessidade de receber hoje 160 milhões, é óbvio que tem que ser recusado essa proposta do Gerson, 25 milhões, porque ele é muito mais do que isso. Eu nem estou entrando no quesito técnico do Gerson hoje na realidade do Flamengo. Ainda nem entrei nesse quesito, porque tem que passar por ele. Só estou falando sobre o que hoje o Gerson é no mercado e o quanto quanto realmente é o seu valor. Não é 25 milhões de euros. 160 milhões de reais, acaba abrindo o olho, mas a gente está esquecendo da cotação do real. O real está uma porcaria. Então 10 milhões de euros já se torna quase 70 milhões de reais. Já se torna um valor alto. Então 25 milhões de euros é muito pouco para o Gerson. Falando hoje de Flamengo, o Gerson ele é o melhor, quiçá, da América do Sul, o melhor elo associativo do futebol sul-americano. É aquele jogador que pega na transição defensiva e da transição ofensiva. O Flamengo não vai encontrar um jogador de 23 anos com esse valor.
Essa lorota de falar, vende o Gerson com esse valor, compra um outro, não é videogame. Porque não pode ter nenhuma certeza que você vai contratar um outro e esse outro vai se encaixar, que o ambiente vai o receber e que as coisas vão funcionar. Não é videogame. Então não dá pra ter certeza. E tão pouco a gente falar de Renato Augusto, 33 anos, Vidal, 33 anos. Então é atirar no escuro. O Gerson hoje é um jogador pronto, é um jogador que tecnicamente ele se adaptou e taticamente ele faz parte do elo associativo do Flamengo. Quando você passa pela espinha dorsal do Flamengo, você fala de Felipe Luiz na última linha, você fala de Gerson, você fala de Arrascaeta e mais à frente do Gabigol. Esse é o Flamengo. A espinha dorsal é essa do Flamengo, com excelentes complementos, né? Pelo Rodrigo Caio, quando assim tem apto físico, quando mais na frente o Pedro, ou entrou o Bruno Henrique, você tem outros, o Everton Ribeiro, mas a espinha dorsal do Flamengo é essa. E o Flamengo vai estar quebrando essa espinha dorsal, permitindo então o Gerson sair. Então eu acho extremamente precipitado essa negociação. Se o Flamengo for aceito por uma questão, o Flamengo escolher, se o Gerson permitir, né, se não forçar uma barra, espera no mínimo mais um ano, ele vai para a Copa do Mundo, ele vai ser ainda mais valorizado e aí você vai se desenvolvendo, porque aqueles que falam de João Gomes, me desculpa, é uma piada. O João Gomes ainda não está preparado para ser o novo Gerson, ele pode ter sido, em aspas, o novo Gerson nos últimos 3 jogos. Assim como o Gerson jogou mal 3 jogos, e os últimos 3 jogos, eu não vou. A minha análise ela não é interferida por os últimos 3 jogos do Gerson, tão pouco os últimos 3 bons jogos do João Gomes, também minha análise não vai ser interferida. É excesso de pressa, muita pressa, falar que o João Gomes já está pronto para ser o novo Gerson. É óbvio que não está. Daqui a um ano e meio, pode ser. Pode ser que ele consiga emular uma situação como o Gerson fazia, pode ser que ele tenha uma importância, ou talvez seja até melhor, né? Porque a gente não sabe. Esses garotos se desenvolvem muito rápido. Agora, hoje, é uma extrema piada falar que tem o João Gomes. E a outra questão do Thiago Maia. O Thiago Maia rompeu os ligamentos do joelho. Infelizmente, hoje o Thiago Maia ele é uma grande incógnita pro futebol. A gente ainda não sabe o que vai ser o Thiago Maia. A gente torce para que o Thiago Maia volte, se ele recupere, que ele consiga retornar e jogar o que ele sabe jogar. É um jogador que precisa de muita imposição física, a condição física dele interfere diretamente no seu jogo, mas infelizmente ele passou por uma lesão que a princípio parecia ser muito boba, mas que não. Muito, muito delicada, rompimento de ligamento no joelho. Então a gente não dá nem para apostar no Thiago Maia, não sabe o que ele será no médio prazo. Então o Gerson, sem dúvida nenhuma, William, falaria merci pro time francês e esperaria, porque 25 milhões no Gerson é pouco e o Flamengo precisa muito dele. Então, pessoal, vou fechando o vídeo por aqui, agradecer a vocês a companhia. Deixa aí a opinião de vocês, é bacana pra gente abrir esse debate. O que vocês acham? Forte abraço a todos, vão se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.